Olá, boa tarde a todos, o meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje no Psicologicamente Falando é o luto e as crianças. Efetivamente, a morte é um tema complicado de abordar, quer com adultos, mas especialmente no que toca a falar sobre isto com as crianças. Neste âmbito surgem várias questões, nomeadamente se devemos ou não comunicar a morte a alguém próximo, aos mais pequenos. Efetivamente, esta deve ser comunicada, mas utilizando uma linguagem apropriada à idade e ao estado de desenvolvimento da criança. É importante comunicar que a sua criança esta morte, esta perda, para que a criança não sinta que foi abandonada, rejeitada ou que se sinta culpada ou responsável pela ausência do seu familiar. Imaginemos que a avó que costumava vir todos os fins de semana cuidar de nós até lá à casa, de repente deixa de aparecer. Provavelmente pensaríamos que foi algo que fizemos ou que deixou de gostar de nós. É importante percebermos o que é que a criança acha sobre isto e para trabalhar e desmistificar estas crenças erradas. Outra questão que surge frequentemente é a capacidade de compreensão sobre a morte das nossas crianças e o modo como esta deve ser comunicada. Crianças em idade pré-escolar têm dificuldades em compreender raciocínios abstratos e, portanto, não deve usar metáforas ou eufemismos para caracterizar a morte da pessoa. Então, nestes casos, não deve usar expressões como a avó ou um familiar está numa longa viagem ou está a descansar ou a dormir para sempre. Crianças nesta idade não entendem o conceito de algo ser para sempre e podem ficar à espera que a pessoa volte ou mesmo até ficarem com receio de ir dormir. Outra questão é as crianças com a idade dos 5 aos 10 anos começam aí a já ter uma consciência do que é a morte e, em média, a partir dos 7 anos, já têm a noção que a morte é algo inevitável e irreversível e, portanto, começam também a surgir receios e medos sobre a possível morte das pessoas que lhe são próximas e que gostam. Quando falamos com crianças em idade escolar, é importante termos noção do que elas já sabem sobre o tema, porque efetivamente, ao conviverem com outras crianças na escola, têm acesso à informação, mas também a muita desinformação, ou seja, a informação errada sobre o tema. Então é importante clarificar quer questões erradas, mas também esclarecer dúvidas que a criança pode ter. Outra questão que existe frequentemente é se devo deixar que a minha criança ou até mesmo os adolescentes vão ao funeral ou à cremação. Esta questão não é de todo linear. Devemos atender à capacidade de compreensão da criança e o seu desejo em estar ou não presente. É muito importante, quando explica à criança se quer ou não ir ao funeral, é importante que explique em que é que isto consiste, qual é a finalidade deste ritual e tudo o que se vai decorrer no mesmo, para que a criança tenha uma previsibilidade, saiba o que vai acontecer. E se a sua criança não quiser estar presente, não há problema nenhum, normalize isto. Então, de que modo podemos ajudar os nossos filhos a processarem melhor o luto? Primeiramente, devemos aceitar e validar as experiências emocionais da nossa criança e, por outro lado, devemos deixar que esta vivencie o luto. Ao passo que é importante sermos a base segura que potencia o seu desenvolvimento. Encoraje o seu filho a falar sobre o que está a pensar e a sentir. Aceite as diferenças individuais. Efetivamente, as crianças vão processar de forma diferente o luto. É normal que isto assim seja. Não vão ter todas as mesmas respostas emocionais e comportamentais. E o próprio desenvolvimento vai mudando o significado que o luto tem. Não esconda as suas emoções. Não há problema nenhum que o seu filho veja que está triste. Efetivamente, até é bom para normalizar que num momento ou noutro todos nós nos sentimos tristes e com saudades e ele acaba por se sentir mais confortável em partilhar também as emoções dele consigo. Aposte na comunicação. Seja direto, utilize linguagem apropriada ao nível desenvolvimental do seu filho. Responda honestamente a questões sobre a causa da morte e mesmo questões relativas ao processo fúnebre. Em crianças mais pequenas pode ser benéfico a leitura de livros infantis sobre a temática, para que estas possam entender melhor o conceito da morte ou até mesmo exporem algumas questões que possam ter.
Lembre-se que o vínculo afetivo não termina com a morte e, portanto, ele permanece dentro de nós. Não retire fotografias ou memórias do seu familiar, recorde memórias positivas que teve com o mesmo, pode até, junto com a criança, escrever um textinho ou um poema dirigido a essa pessoa, pode fazer uma caixinha com recordações sobre essa pessoa para quando necessitar de se conectar com a mesma. Mantenha as rotinas e as atividades das crianças, especialmente as atividades desportivas e de lazer. É muito importante que as crianças mantenham a normalidade do seu dia-a-dia. Dê afeto e tranquilize a sua criança. Os abraços, os miminhos e os beijinhos são bem-vindos e são importantes para ambos. Reassegure o seu filho que estará sempre aqui para ele. Conheça o impacto que o luto pode ter no seu filho. As crianças podem evidenciar irritação, raiva e agressividade, podem surgir problemas de comportamento, as crianças podem também manifestar alterações de apetite, problemas de sono, nomeadamente pesadelos, e surgirem até mesmo regressões em ganhos desenvolvimentais que já tinham sido adquiridos. Por exemplo, casos de enurese noturna, ou seja, a criança volta a fazer xixi na cama, volta a ter medo do escuro ou mesmo a ter medo de ficar sozinha. E neste caso até podem mesmo apresentar sintomas depressivos. Se notar este impacto no seu filho, o ideal será mesmo procurar ajuda de um psicólogo. Este foi o tema desta semana. Para a próxima semana voltamos com um tema novo aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, cuide-se com carinho.